Não é necessário ser um historiador ou um teólogo para se compreender que, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. No mundo acadêmico hoje são propostas duas hipóteses na tentativa de explicar o porquê de os cristãos terem optado pela data do dia 25 de dezembro. A primeira hipótese é aquilo que nós podemos chamar de a hipótese do sincretismo. E também existe uma segunda hipótese que é conhecida como a hipótese cronológica. A hipótese do sincretismo, ela propõe explicar que os cristãos optaram por 25 de dezembro justamente por coincidir com várias festividades relacionadas ao solstício de inverno, que eram celebradas tanto pela tradição greco-romana quanto a tradição oriental e também a tradição nórdica. Como, por exemplo, uma das festividades relacionadas ao solstício de inverno, que está bem próximo ali de onde ocorre esse evento, é a chamada Festa de Saturnália, que começava por volta do dia 17 de dezembro e dava-se sequência em torno de 5 a 7 dias, normalmente finalizando por volta do dia 23 de dezembro. Outra religião também que celebrava o 25 de dezembro como uma data importante era a religião do mitraísmo, que era muitas vezes adotada por vários soldados do Império Romano. E também um outro evento bastante importante que ocorreu mais em meados do final do século III é com relação ao imperador Aureliano, que fez um decreto no ano de 274, colocando o dia 25 de dezembro como sendo o dia do Deus Sol Invictus. Então, baseando-se nessa ideia referente a várias religiões terem adotado o dia 25 de dezembro, a hipótese do sincretismo aponta que os cristãos podem ter também optado por dia 25 de dezembro, justamente na intenção de acomodar vários dos recém-convertidos ao cristianismo e facilitar com que estes adotassem a nova religião. E principalmente após o próprio Estado romano estar contribuindo para o progresso da Igreja, como aconteceu após a ascensão de Constantino. Todavia, é importante salientar que este é apenas uma hipótese em história. Nós não podemos afirmar veementemente e categoricamente que as coisas aconteceram exatamente desse jeito, porque em história nos faltam justamente registros históricos suficientes para se endossar que as coisas realmente aconteceram dessa forma. Por isto é que no meio acadêmico também é elaborado a hipótese cronológica, que se baseia em alguns textos cristãos datados do século II e do século III, que podem apontar o porquê de justamente os cristãos terem optado pelo dia 25 de dezembro, e não relacionando necessariamente com uma assimilação ou uma aculturação da religião e das tradições greco-romanas e orientais. Esta hipótese ela se baseia justamente na data da anunciação de Jesus de Nazaré, como, por exemplo, nós vemos no texto de Sexto Júlio Africano, chamado Cronografia, em que ele aponta que alguns cristãos, por volta do século II e do século III, celebravam o dia da Anunciação de Jesus no dia 25 de março. Então, colocando mais 9 meses, que seria o período da gestação, nós teríamos então o dia 25 de dezembro como sendo o dia e a data do nascimento de Jesus. Outro fato também que ajuda a corroborar essa hipótese é com relação à tradição armênia da Igreja, em que eles celebram a Anunciação de Jesus como sendo o dia 6 de abril. E os armênios celebram então o Natal no dia 6 de janeiro, diferente de nós aqui no Ocidente e também muitos adeptos da Igreja Ortodoxa que celebram o Natal no dia 25 de dezembro. Com efeito, o decreto de Aureliano, no ano de 274, poderia ter trago aos cristãos, relacionado ao Deus Sol Invictus, tanto oportunidades quanto também desafios. E também no meio acadêmico se observa que é um tanto difícil crer que, por volta do final do século III, em que os cristãos eram ainda bastante perseguidos, simplesmente por se recusarem a oferecer sacrifícios ao imperador e tratá-lo como Deus, iriam adotar tão facilmente a data do dia 25 de dezembro somente para acomodar os novos conversos. Nós observamos também, além do texto de Sexto Júlio Africano, outro texto interessante sobre Clemente de Alexandria, que também data por volta do século II ao século III, na sua obra conhecida como Stromata.
Ele afirma nessa obra, mais especificamente no capítulo 1 dela, em que alguns cristãos, já por volta do século II para o século III, se preocupavam com relação ao nascimento, à data do nascimento de Jesus. Então, alguns especulavam que ela poderia ser no dia 21 de março, outros diziam que ela poderia ser no dia 15, 20 ou 21 de abril, ainda outros endossavam a data também do dia 20 de maio. Então, nós vemos que alguns cristãos, nessa época, já se preocupavam com relação a isto. E também nós temos Orígenes, no século III, mais especificamente ali por volta do ano de 245, em que ele afirma que é totalmente contrário a se celebrar a data do nascimento de Jesus, o aniversário dele, porque isto seria considerar Jesus de Nazaré, que eles tinham como sendo o Cristo, como se fosse um faraó. O que nós sabemos sobre a assimilação dos cristãos na festividade no Natal é que, ao longo do tempo, eles foram sim assimilando vários costumes dos povos nórdicos com relação à questão de pinheiros, com relação a também acender luzes no Natal, com relação aos presentes, dentre vários outros costumes que nós celebramos no Natal atualmente e que vem justamente dessa assimilação cultural das religiões e da cultura greco-romana, nórdica e oriental ao longo do tempo. Como, por exemplo, também relacionado ao Natal, nós temos a própria iconografia de Jesus junto de sua mãe, a Virgem Maria. Nós vemos que a iconografia de Jesus é muito semelhante à iconografia de Horus, que era filho de Ísis no Egito Antigo. Então, é muito provável que realmente os cristãos tomaram emprestado vários costumes das religiões e da cultura de seu entorno. Com isto, nós observamos, até mesmo nos dias de hoje, que muitos cristãos, principalmente a partir da Reforma Protestante, rejeitaram a festividade do Natal. Como, por exemplo, nós temos os puritanos, nos dias de hoje temos também as Testemunhas de Jeová, dentre outros grupos que são um tanto minoritários, como, por exemplo, os chamados judeus messiânicos, que rejeitam a celebração do Natal justamente por considerarem que ela está com assimilação com a cultura que eles consideram como sendo do paganismo daquela época. Todavia, eu pessoalmente observo que este argumento de não se celebrar o Natal justamente por conta dessa assimilação que ocorreu com as demais culturas ao longo do tempo é um argumento um tanto fraco, porque nós vemos que todas as religiões que existem no mundo hoje, elas são um processo de conversa religiosa entre si. E nós vemos que esta conversa acontece até mesmo dentro do próprio Novo Testamento, como, por exemplo, alguns milagres que Jesus de Nazaré fez e que são uma referência na tentativa de torná-lo maior perante os que iriam ler os evangelhos do que aqueles que eram considerados os deuses da tradição greco-romana e oriental. Um destes exemplos é a questão do milagre de Caná, da transformação da água para o vinho. Nós vemos que isso é uma clara referência na tentativa de tornar Jesus maior do que o chamado deus Dionísio da cultura greco-romana, em que ele era considerado como o deus que dava o vinho às pessoas. Então, para os cristãos, Jesus era maior, e deveria ser entendido assim, do que Dionísio. Assim como outros milagres que nós vemos também dentro do Novo Testamento, relacionados à cura de pessoas cegas, também outros milagres extraordinários, como ressurreição de pessoas feita por Jesus de Nazaré, que hoje acredita-se bastante que isto se refere justamente a uma tentativa dos teólogos cristãos e dos evangelistas de fazer com que Jesus de Nazaré fosse compreendido como sendo muito maior do que estes deuses e do que as pessoas célebres que eram cultuadas em todo este gama de culturas do mundo greco-romano e oriental. Agora, uma questão interessante que poderíamos colocar é a seguinte: nós podemos saber, do ponto de vista histórico, quando que Jesus nasceu, ou então tentar fazer uma aproximação da data de seu nascimento? E a resposta a essa pergunta é tanto um sim por um lado, quanto um não por outro. Se nós tomarmos os relatos da infância contidos nos evangelhos, tanto o de Mateus quanto de Lucas, nós podemos dizer que Jesus provavelmente nasceu por volta do final do reinado de Herodes o Grande, então em torno do ano 6 a 4 antes da Era Comum.
Também com base no relato de Lucas, no capítulo 2, verso 8, em que havia rebanhos na parte de fora, em que haviam pastores no local, nós podemos afirmar com toda certeza que não era a data do nascimento em dezembro, porque justamente em Israel, neste tempo, é um período de chuvas e de frio, então não tem como haver pastores em Israel justamente neste período de dezembro. Se nós também tomarmos como dado a questão do pai de João Batista e fazermos certos cálculos complexos a respeito de quando que era o seu sacerdócio, nós podemos chegar a uma aproximação de que provavelmente Jesus de Nazaré teria nascido então em meados de setembro a outubro, mas isso tomando apenas como base os próprios relatos dos evangelhos de Mateus e Lucas. Agora, o não, por outro lado, é que, com relação aos evangelhos que contêm os relatos da Natividade de Jesus, justamente o de Mateus e Lucas, no mundo da exegese histórico-crítica acadêmica dos dias de hoje, se tem uma compreensão praticamente unânime de vários especialistas e também historiadores de que estes relatos não devem ser entendidos como relatos históricos. E nós vemos evidências com relação a se não compreender eles como sendo propriamente história, porque eles não têm uma continuidade com o restante dos evangelhos. E também nós vemos que o Evangelho de Marcos, que é considerado mais primitivo, ele simplesmente não tem um relato sobre a infância de Jesus. E também vemos várias divergências muito claras sobre a questão do nascimento de Jesus em Mateus e Lucas. Como, por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós temos que Jesus nasceu por volta do final do reinado de Herodes o Grande. Já Lucas fala a respeito de um censo que aconteceu naquela época, que hoje se compreende como provavelmente o censo de Quirino. Mas o problema deste censo é que ele ocorreu no ano 6 já da Era Comum. Então nós temos uma diferença de 10 anos de um evangelho para outro. Também nós temos claramente diferenças entre a questão das genealogias, em que a genealogia de Mateus é totalmente diferente da genealogia de Lucas. Então, a partir dessas evidências é que se compreende hoje que, de fato, a questão dos relatos da Natividade, elas foram justamente montadas com o objetivo de fazer com que Jesus completasse justamente aquelas esperanças messiânicas, como, por exemplo, a questão de ele ter nascido em Belém. E também nós temos, por exemplo, a questão do massacre dos inocentes, em que se observa que é uma tentativa do evangelista Mateus de fazer com que Jesus de Nazaré se parecesse muito como um novo Moisés, em que ele também sobreviveu, assim como Moisés, do massacre que ocorreu no Egito Antigo. Então, nós vemos, a partir destas evidências, em que não é correto se compreender os relatos da Natividade como sendo relatos com fins históricos. Nós devemos compreendê-los como sendo relatos com fins teológicos. Todavia, se compreende que esses relatos eles possuem fundos históricos que podem ser muito úteis para a reconstrução da biografia de Jesus, como, por exemplo, considerar que a mãe dele se chamava Maria, que o pai dele também se chamava José. É considerado historicamente provável que Jesus tenha realmente nascido ao final do reinado de Herodes, o Grande. Todavia, já não se considera tão provável que o massacre dos inocentes, por exemplo, tenha realmente acontecido, por conta dessa questão de se tentar aproximar ele de Moisés e também por conta de nenhum outro historiador ter afirmado que esse massacre ocorreu, como, por exemplo, nós vemos que Joséfo não falou nada a respeito, apesar de também existir divergência entre os historiadores com relação a isso, em que alguns afirmam que pode Joséfo não ter mencionado o massacre dos inocentes, justamente por a cidadezinha de Belém ser apenas uma vila, então conteria talvez de 10 a 20 crianças, o que não necessariamente traria um grande abalo, assim, às pessoas daquela época. Com isto, quando os cristãos celebram o Natal, devem-se ter em mente de que esta celebração ela não está relacionada ao aniversário de Jesus de Nazaré, mas sim ela deve estar relacionada a uma compreensão teológica do nascimento de Jesus de Nazaré. Agora, se os cristãos devem ou não observar o Natal, isso obviamente vai da consciência de cada um.